Bem-vindos para o vídeo, pessoal. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a implementação de robôs nas fábricas na Alemanha, tá? Principalmente a Mercedes. A Mercedes em 2024, mais ou menos em março, no meio do ano, implementou o uso de robôs na fábrica, tá? Para fazer várias funções que o ser humano faz. O nome do robô é Apollo, tá? Eu vou deixar a imagem de vocês para vocês aí, para dar uma olhadinha. Ele pesa mais ou menos 70 e 80 quilos, ele pode levantar até 25 quilos por enquanto, tá? Ele pode se locomover pela fábrica toda. Pessoal, só retornando um pouquinho ao ano passado, mais ou menos, no começo do ano, o Elon Musk deu uma entrevista para um podcast nos Estados Unidos falando o seguinte, tá? Que no futuro as empresas poderiam até ou teriam que pagar para as pessoas, nós, para o ser humano ficar em casa, porque não haveria mais espaço para nós no mercado de trabalho. Essa realidade pode estar chegando, pessoal, muito antes até do que ele mesmo previu, porque fábricas chinesas, fábricas americanas e fábricas na Europa estão implementando os robôs. E cada dia mais eles estão com mais mobilidade, estão conseguindo fazer muitos trabalhos que só o ser humano conseguia fazer, eles não conseguiam fazer. Porque se você for ver algumas décadas atrás, os robôs das fábricas em todo o mundo eram aquelas estruturas gigantescas que estavam ali para, de repente, colocar uma peça, para fazer uma solda, mas era uma máquina que era imensa, tamanho maior do que até do automóvel. Aliás, muitas máquinas dessa aí eram muitas vezes maiores que alguns automóveis. Não se pensava em um robô com mobilidade humana. Os robôs novos, fabricados por algumas empresas americanas e chinesas, eles têm o corpo de um ser humano praticamente. E vão ter agora, já tem a nossa mobilidade. E agora, o que está impedindo esses robôs de fazerem mais tarefas? A inteligência artificial. Eles não conseguem pensar de uma forma rápida ainda e se socializar como ser humano. Só isso que está faltando. Eu falo só isso porque não é segredo para ninguém hoje que os americanos e os chineses estão avançando rapidamente, né, na inteligência artificial. A imprensa toda falou aí de investimento que foi anunciado no início do governo Trump, de mais ou menos 500 bilhões de dólares para se investir em inteligência artificial. Isso é só para daqui a alguns anos, para o governo dele, 4 anos, então é muita grana. Por isso aí, a China não fica atrás, pessoal, só que a China está fazendo isso aí por um preço, um custo muito melhor do que os americanos, e estão indo bem rápidos. Maior prova disso, os carros autônomos na China, que já estão em grandes números, e também até os robôs nas fábricas. A BYD e outras montadoras já estão implementando esses robôs nas fábricas também, tá? Assim como a Mercedes. Voltando à Mercedes, tá? Eles estão se mostrando muito contentes com esse robô, tá? E falam até que estão atendendo às expectativas desses robôs, que estão fazendo muitas funções já que só o ser humano fazia. São funções simples ainda, de carregar um peso, locomover uma carga, organizar um estoque, só que eles estão fazendo muitas coisas já que o ser humano faz. Então isso aí é uma grande evolução para alguns anos, tá? Eu vou deixar algumas imagens desses robôs para vocês aí, e vou deixar também aí a capa da matéria, tem alguns jornais, se vocês quiserem dar uma olhada, tem algumas matérias já, inclusive até do ano passado, tá? Eu não tinha visto essa matéria, tá? Eu resolvi colocar porque eu achei super interessante, porque é uma coisa legal para todo mundo ver, que as coisas estão evoluindo e rapidamente, tá bom? O que vocês acham? Me dê uma dica aí do que vocês acham desses robôs fazendo as nossas funções. Me fale aí, deixa um comentário. Canal Carros do Mundo BR e canal Carros das Ruas Brasil. Tudo em carros e combustíveis para vocês. Valeu! Se você gostou, então se inscreva no canal.